ela deu à luz de novo, dessa vez a seu irmão Abel. Então Abel em hebraico, né, revela, significa suspiro, né, ou vão, né. Ele foi chamado assim porque nunca viveu para ter filhos, né. Então quer dizer, isso aí também é as brisas dos rabinos, né, porque na verdade como ele ia saber que ia viver para ter filho, então é suspiro, né. Então é um sopro, porque ele veio e foi, mas o nome já estava ali, né. Abel tornou-se um pastor, né, cuidando de animais, enquanto Caim era um trabalhador do solo. Até aí a versão da Igreja Católica de 69 continua igual, né, parecida, né. Caim foi lavrador da terra, um pouco diferente, mas vai dar na mesma, né. Uma era findou, aparece aqui na Torá. Literalmente foi o fim dos dias. É significativo, né? Aqui na Católica já não tá, né? Você vê que aqui a Torá, ela inclui o giro das eras, né? Então, nesse 3 aqui, ó, e aconteceu ao cabo de dias, aqui traduziu de um jeito muito estranho, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Na Torá já tá uma era findou. Literalmente, em hebraico tá, foi o fim dos dias, né? Então, algumas outras fontes falam que seria como no curso do tempo, né? Mas você vê, girou uma era ali, já não tinha muito, já tava de novo caindo no mesmo paradoxo ali, no ponto zero, né? Como vocês entendem aí. Igual Adão, já não tinha mais o que dar nome, não tinha mais o que descobrir ali naquela coleção de ecos ali que era o Éden, né? Cercando o abstrato. O degradê é infinito, mas você tem que cercar um limite que você possa denominar e conhecer, para não ficar à mercê da abstração infinita que pode... A escuridão fica maior que a luz, né? Que é a coerência. Então, com a coerência, você cerca a escuridão e faz a escuridão ser um pontinho no centro, onde todos olham, de onde o sol renasce. Então, isso também é equacionável em termos de perspectiva. Então, Caim trouxe. Então, depois uma era findou. Então, Caim trouxe da sua colheita como oferenda a Deus. Então, quer dizer, teve todo um circuito aí. É isso que o Talmud tenta fazer, né? Estudar o que significa isso, mergulhar nas profundidades disso, mas eles não vão tão longe, vão até onde o luciferianismo permitiu, né? Com as memórias proibidas para eles. Mas eles com seus estudos, né? Com as anotações ao redor, ali, Mishnah, o Guemará, você vai tendo ali vários vislumbres disso. O Talmud vai mergulhando no abstrato disso, né? Porque uma era findou, então Caim trouxe da sua colheita como oferenda a Deus. Então, você vê que teve uma realidade, toda uma existência ali. O que veio daquilo para Deus, né? Então, Abel também ofertou dos primogênitos do seu rebanho. Dos mais gordos, né? Ou de suas gorduras, né? Os mais... que daria mais recursos, né? Então, Deus prestou atenção. Tá ali. Deus prestou atenção. Deixa eu ver como que tá aqui no católico. Abel, não, ver da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, ó. Então ele ofertou os primogênitos do seu rebanho, dos mais gordos. E Deus prestou atenção a Abel e sua oferenda. Mas a Caim e sua oferenda ele não prestou atenção. Então Caim ficou muito furioso e deprimido. Em hebraico tá literalmente, sua face caiu, né? Então deu aquela bad em Caim. E não é pra menos, afinal, pô, toda a minha vida, uma era findou. Então ele teve uma vida, toda uma jornada, antes de chegar no ponto, né? Nessa interação divina aí, nessa expansão divina. Então, o que ele tem da sua jornada? O que ele tem pra oferecer pra Deus? Ô, porra. Calma aí que tá essa luz aqui, deixa eu arrumar. O que ele tem pra oferecer pra Deus? Ele tem o que ele restou ali, o que ele fazia. Então, caramba, eu não matei, não era sangue, não era um sacrifício pesado e doloroso. Eu tenho aqui os meus frutos, os vegetais, que também dá trabalho. Pô, leva anos você plantar, colher e tal, mas não tem aquela intensidade da dor.
né? Aquela intensidade do sacrifício. Pô, tô te dando os meus melhores, o que eu tenho de melhor, né? Dos bichinhos ali, os animaizinhos, é uma coisa muito mais intensa. Vai morrer, vai sofrer, vai sangrar, vai atacar o sangue. Olha que coisa demoníaca que parece, né? Abel, então, escolheu isso, que é a base certa. Caim, que fica como demônio, errado, nessa história, o vermelho, ele não quis isso. Ele falou, pô, Deus, mas eu vou te dar morte, sangue, né? Eu colho, eu trabalho com a terra, te dou o meu fruto aqui, e que também sou, pô, é o melhor que tem, demora anos pra nascer esse fruto, vai só o ano que vem, e mesmo assim gasta, depois você tem que deixar a terra descansar, depois de 7 anos, é uma coisa que vai muito tempo também, muita dedicação, né? O bichinho meio que vive por si, até legal interagir com ele, mas depois do sacrifício de matá-lo, mas é um sacrifício também viver com os vegetais, que a interação é muito mais limitada, demora muito mais, mas por que Deus prestou mais atenção numa coisa tão terrível? Ele preferiu o sacrifício de sangue, matar um bichinho amado, o melhor bichinho, do que frutos, que seriam inofensivos. Fica parecendo que esse Deus aí gosta de sangue, um Deus malévolo, né? Um Deus ruim, que quer o pior. É isso que fica parecendo, é disso que muita gente acusa. É isso que a consciência ali, a priori, precisava relembrar. Caim pensou, pô, como assim? Você prefere sangue, Deus? Você preferiu a oferta do meu irmão que matou o bichinho? Tá te oferecendo morte, sangue? Né? E Deus prestou atenção nisso. Inclusive, vou sair da Twitch, galera. Troca pro YouTube aí que eu já vou fechar a Twitch lá. Eu só tô usando pra avisar lá, porque esse negócio do Bíblia lá não rola tanto. Então, mas por quê? Se lembrem, todo o circuito, toda a jornada, o sacrifício da jornada de Abel, com aquela entrega de dor, de sangue, de perspectiva, valeu mais para Deus. Ele descansou mais, tendo que remendar e analisar o caos gerado por aquela morte, por aqueles erros, do que ele descansou com a perfeição de Caim, por exemplo. Ou Lúcifer, a estrela que se comparou com Deus, chegou tão perto, a consciência, Deus dele mesmo. Como ele vai descansar nele mesmo, fazendo tudo certo? Sendo perfeito? Sendo maravilhoso, tentando ser até melhor que ele, usando ele para dar a espiral? Isso é a morte. Então, se ele olhar um sacrifício, olhar o erro, olhar a limitação, ali ele cabe. Então aquele sacrifício de sangue era para onde a morte foi jogada. Lembra daquele ponto zero, aquele vazio absoluto? Que a consciência estava fugindo, que a gente estudou nos outros capítulos? Fugiu, né? Se deu volta ao redor de si, criou toda aquela densidade. Átomo, depois a gente chama de mineral, né? De vegetal, né? Foi criando toda aquela densidade para cima, você olha isso que está acontecendo. Para baixo você olha isso que está acontecendo. Depois chega no animal, né? Unindo ali as perspectivas e ele se vê contemplando tudo aquilo, imagem e semelhança. Cada animal ele vê como uma emoção, como uma interação com a realidade, vegetal, mineral, ele vai ingerindo aquilo, vai mantendo aquilo, vai interagindo com aquilo, vai se mantendo sobre aquilo, né? Então aquela escuridão ao redor, aquele momento da morte, ele continua existindo, afinal, você mantém o passo anterior para ir adiante. É graças àquele caos inicial que o vermelho foi adiante, sorriu no laranja, se equalizou no amarelo para não desperdiçar a alegria, não fazer sombra escura demais, pesada demais. Assim ele vai curar no verde, assim ele entende tudo isso no azul, posiciona tudo isso com a velocidade do azul, e ele é o violeta que, quando ele vai no vermelho, se reciclar, né? Então, como que eu me faço no começo, esquecendo de quem eu sou? O violeta é esse, que é os dois, mas faz um tá longe do outro. O violeta é tanto azul quanto vermelho. Esse violeta que os une em um, também os separa em dois. E é só assim que pode recomeçar. Naquela fagulha inicial, o desespero que te faz se mover, porque você não lembra do porquê, que é você mesmo se jogando lá do outro lado. Essa é a história messiânica também. Então, sendo assim, uma vez que nós estamos, que a consciência ela tá posicionando as memórias, aonde ela vai guardar o caos? Onde ela vai guardar a dor? Ô Mari, parte pro YouTube aí que eu vou sair da Twitch. O Everton também, o Magal, o pessoal que tá na Twitch aí, pra ver se ajuda na retenção do YouTube, né? Porque fica... Não sei se tá bom assim, tô fazendo os testes. Então é claro que Deus, precisando do momento do sacrifício, vai prestar atenção naquele caos, naquela oferta. Porque uma vez que Adão e Eva, eles foram no ponto zero, eles lembraram da morte. Começou a ter vergonha, começou a ter desespero. Aquele momento da agonia do ponto zero, que Deus escondeu lá atrás das cortinas, eles quiseram ver.
Aí eles lembraram daquela agonia do ponto zero. A ilusão se desfaz, eles têm que ficar fugindo daquilo em tempo real. Então mata o animal e usa a pele. Então, né, a dor do parto. Então, o sacrifício de Caim, Abel, né? Cadê a morte? A morte tem que estar em algum lugar. A dor que vocês descobriram, que vocês viram lá do outro lado, o vazio, o paradoxo, que vocês relembraram agora, o mal também, que vocês quiseram conhecer, agora fica perseguindo você o tempo inteiro. Você trouxe pra dentro do teatro. E agora, pra onde ele vai? Como que você tem que ver ele ali, senão ele tá em você. Você vê alguém brigando, você gosta, porque não é em você. Você vê alguém se ferrar, por algum jeito é interessante ver o acidente, ver a briga, ver a treta, porque o mal tá lá, não tá em você. Você sente contraste, alívio, né? Então, você tem que pôr o caos em algum lugar. Então, ou você faz guerra, os povos faziam guerra, ou o povo inventa que tem o aquecimento global, ou reforça isso. Tem que pôr o caos em algum lugar para ter uma coesão de observação, né? Ou faz o Coliseu lá, igual os romanos, põe os pior lá pra brigar, morrer, pra dar a sensação de caos, de morte, pra humanidade prezar a vida. Tem que ter a perspectiva. Ou faz o sacrifício lá, cada povo fez de um jeito. Pra acessar tudo isso, o próprio Deus virou esse sacrifício, diante do qual o mundo nega, o mundo se arrepende, e o mundo vive pra se redimir porque depende do seu perdão. Então aí tem um caos pra girar ao redor. O caos da morte que você teve que gerar, não, que alguém gerou por você, sofreu por você, para que agora você deva e possa viver. E aí você chega ali perto daquele momento que Cristo mantém vivo na sua memória, você já vê o quão ruim é. E aí você presta atenção naquilo, você protege, cuida daquilo. Cuida de quem te protege daquilo. É aí que você serve o Messias, é aí que você serve a Deus, é aí que você... né? E servimos uns aos outros, inclusive. Cada ensinamento desse, cada trabalho desse, cada reciclagem, aqui no fim do ano, quanta gente a gente recicla, faz aí... A iniciação é todo um processo. Depois sobra pra gente aqui, inclusive, né? As pessoas que estão aqui, eu amo, respeito, confio, né? Senão não tava aqui. E às vezes, quando elas, por conta dessa reciclagem, sobra pra elas, muitas vezes. Que me entristece também, né? Cada um também tem que ter sua postura e conseguir ser um paredão firme, independentemente do que vem. Mas nem sempre é fácil, né? Então nós estamos o tempo inteiro reciclando uns aos outros, né? Esse compartilhamento de emoções, né? Assim sendo, o caos, o mal, o prejuízo é uma emoção que deve ser relembrada também. Onde está? Você tá tão bem na sua vida que você nem lembra o que é o ruim, o que é a miséria, o que é a desgraça, o que é a fome, o que é a dor. Se você não for lá fazer caridade, não ajudar, não quiser ouvir a história de alguém, ou curar alguém, fazer alguém se sentir melhor, fazer essa troca de energia, aquilo te abocanha, porque você não lembra onde tá, você não tá vendo. Então, para Deus, mantendo o foco na criação do alívio, era necessário e interessante que, uma vez que a consciência teatral tinha redescoberto o ponto zero, graças a Deus, porque puxou o ponto zero para si, o circuito se move, Deus tá vivo também ali em cima. Opa, agora o caos tá aí. Eu posso te ajudar a resolvê-lo. Não tô mais segurando sozinho aqui atrás. Naquele inferno da serpente ali, que tem que ficar orbitando, circulando, marginalizando a existência. Passou daqui para lá é ruim. Então, Satanás é ruim. Lógico, você passou daqui pra lá, vai queimar, vai sofrer. Porque a vida tá ali, senão quem sofre é Deus. Você desestrutura os pilares da coerência, o autorama divino e eterno. Não tem como deixar nem que eu quisesse. Ia sair no vazio, o vazio se reflete em simetria, porque a única coisa que há é o movimento, e ia voltar pra simetria. Matematicamente é a única opção, né? Então é claro que aquela oferta com dor posicionou a morte e o caos naquele local. Era doloroso matar o bichinho, entregar o bichinho. Quem sofreu mais... Talvez Caim sentiu mais dor com a morte daquele bichinho que eu não sei quanto Abel sofreu com aquela entrega, já que pra ele era plausível, mas foi algum tipo de sofrimento. E é uma parte dele, o azul e o vermelho da mesma consciência. Deus tá ali olhando de cima. Então ele tá fragmentando as cores, né? Teatralizando as cores. Então quando Adão mergulhou do outro lado ali por Eva, conectou os dois lados de si, a mulher que foi, a mulher que ficou, faz dele também um homem que foi, um homem que ficou. Então ele já se vê como azul e vermelho, plasma dentro dele. Aí nasce dois filhos, um azul e um vermelho. E Adão tem que administrar esses dois lados, é o que acontece aqui. Se os dois se fundem em um, morrem. Caim foi pra morte lá fora, pro abstrato, no mesmo lugar de Lilith. E Abel desaparece no abstrato, volta aqui como Sete. Que fica, certo? Então não dá pros dois disputarem o mesmo espaço, tem que ter algo que os posicione naquilo que são. E aqui o conflito inicial é esse, o paradoxo. O paradoxo inicial, a arma inicial que daria pra usar contra Deus. E contra si mesmo. Como que eu administro esse paradoxo? Caramba, eu fujo da morte, mas o momento da agonia tem que existir. Então eu sou obrigado a criar esse momento
do qual eu queria que não existisse, mas se não existir, lá estou eu. Então eu tenho que pôr o caos ali para eu poder estar ao redor dele no alívio. E é aí que a chama acende em vez de apagar e nos matar. Então fica um paradoxo para Deus, eu tenho que gerar o caos agora. Eu tentei me esquecer do caos, eu me fiz ali dentro. Quando eu ficar desesperado, eu, Adão, ali dentro, desesperado, que não tem mais pra onde ir, o que pensar, o que fazer, começa a dar sensação de morte, agonia, síndrome do pânico, conversa comigo. Essa era a ideia de Deus. Temporalmente falando, é lógico que a simetria conhece a si mesma, é um giro, mas é o passo a passo da história de experimentar o tempo. É isso que Deus tá querendo e fazendo ali. Uma hora não dá mais, ele vaza, ele quer ir pro outro lado. Então Deus tem que usar o percurso das referências para ir adiante. É ele mesmo sempre, tentando se esquecer. E quando ele falha, é porque ele conseguiu. Então o problema se torna solução e a misericórdia faz isso valer a pena, senão seria injusto.